Passamos agora para a segunda apresentação, que será feita pelo Daniel Santos, que tem doutorado em Economia pela Universidade de Chicago, foi secretário executivo adjunto da Sociedade Brasileira de Econometria e editor associado da Revista de Economia. Atualmente, o Daniel é professor de Economia da Universidade de São Paulo, campus Ribeirão Preto, é membro do NCPI, vice-coordenador do Núcleo de Apoio à Pesquisa em Neurodesenvolvimento e Saúde Mental da Universidade de São Paulo e membro do Conselho Científico do EduLab 21. Daniel, você tem 25 minutos. Bom, primeiro eu queria agradecer muitíssimo à Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, em particular aos dois Eduardos, ao Naécio, e dizer que é uma honra dividir a mesa aqui com a professora Maria Malta. E eu vou tentar me aproveitar um pouco do fato de que, em grande medida, tanto a professora Maria Malta quanto o professor, Dan Waiu, que falou na mesa de hoje cedo, já abordaram vários dos tópicos que eu ia adiantar aqui. Bom, um comentário inicial que eu quero fazer só é que essa discussão de qualidade, ela se confunde com a discussão de mensuração. Então, eu vou tentar caminhar por um caminho de o que é qualidade, o que diz a literatura e o que eu acho que são os desafios no Brasil, sem entrar muito em outras discussões que são correlatas, que é disso que a gente acredita que é qualidade, o que se consegue medir, que é uma pergunta, outra é o que se deve medir e a outra é como se usam essas medidas, tá certo? Então, minha apresentação não vai caminhar muito nesses debates que são super interessantes, mas na hora das perguntas, se a gente quiser, a gente pode falar um pouco mais sobre isso. Bom, aqui está o roteiro da minha apresentação, um pouco passar por essas diferentes maneiras de medir qualidade que já foram, de alguma forma, mencionadas aqui no dia de hoje. As pessoas, quando tentam definir o que é qualidade, algumas têm em mente características de insumo das escolas infantis, algumas têm em mente características de processo, algumas pessoas enfatizam medidas de resultado. Vou falar um pouquinho sobre como é que eu enxergo a relação entre elas. Um pouquinho da evidência internacional, esse vai ser breve, porque eu acredito que hoje de manhã já foi bastante enfatizado o que eu tinha para dizer, e dizer o que eu acho que são as 5 grandes questões relacionadas com qualidade de educação infantil no Brasil, e que, para mim, é o centro do debate nesse tema. Bom, qualidade tem pelo menos três grandes formas de medir, quer dizer, não sei se são as únicas, mas são as mais comuns. Medidas de insumo, elas têm, geralmente, mas não necessariamente, estão associadas com o que a escola tem, tá certo? E elas, o que define, o que separa de processo, ao meu ver, é que elas não necessariamente envolvem interação entre adultos e crianças ou crianças e crianças, tá certo? Processo são essas medidas que tentam caracterizar precisamente essa interação. E resultados são o fruto ou supostamente o fruto desse processo, ou seja, o que aconteceu no final do dia com aquelas crianças que tiveram a experiência de passar pela educação infantil. Ao meu ver, essas três formas de medir se complementam. Aquela que eu acredito que está mais próxima da ideia de qualidade mesmo seriam as medidas de processo, tá certo? As de insumo, ao meu ver, elas são muito mais oportunidade de qualidade do que propriamente qualidade. Eu acho que a essência dessa experiência, que é a educação infantil, está no processo, e eu acredito que a literatura tem apontado que são aquelas medidas que mais predizem resultado. E resultado é interessante medir, a professora Maria Malta também já trouxe a discussão do ensino básico para cá, né, que qualidade no ensino básico é muito associado com resultado, e essa maneira de ver o mundo, ela tem por trás uma espécie de uma hipótese de eficiência, que se duas crianças que chegaram iguais, uma cresceu muito mais do que a outra, a escola que conseguiu fazer ela crescer muito mais do que a outra é melhor. Tem por trás
meio que uma hipótese de que aquela escola que conseguiu alavancar mais, usou de maneira mais eficiente seus recursos, e tem também como hipótese de que a escola é a principal força que faz as pessoas mudarem ao longo do tempo, outras coisas não influenciaram tanto e de maneira idiosincrática os indivíduos naquele período. Bom, congelou? Bom, uma coisa que se percebe quando a gente entra nessa discussão é que existem vários atores e várias instituições que já tentaram definir o que é qualidade e construíram esquemas de mensuração ou de categorização de medidas de qualidade. Aqui tem uma amostra de algumas que são bastante comumente citadas, tá certo? 3 nacionais e 4 internacionais. E uma coisa que a gente percebe é que cada uma desses arcabouços define qualidade de uma maneira muito diferente, né? Sublinhado está, dentro daquela maneira de categorizar a qualidade, o que é, segundo os documentos dessa instituição ou dessa pessoa, o mais importante, ou a ênfase que é posta, pelo menos a minha maneira de interpretar essas ênfases, né? Tem algumas dessas instituições enfatizam bastante a presença de atividades estruturadas, de plano pedagógico, de relações, né, de interações que estão mais associadas com o processo. Algumas enfatizam muito mais a parte de insumo, infraestrutura. Outras chegam a enfatizar condições de trabalho, que para muitos é um ingrediente importante. Eu acho que existe uma razão para diferentes atores priorizarem algumas dimensões, mas claramente existe uma grande discussão, um grande campo para se entender como é que mede qualidade ou o que é qualidade do ensino infantil. Aqui são alguns, eu vou passar rapidamente, porque eu acho que já foi bastante enfatizado, o que são alguns exemplos de ingredientes que estão em cada uma dessas categorias, tá certo? Insumos, eu escolhi essa divisão em 3 subcategorias, de infraestrutura, gestão e formação, bastante frequentemente mensuradas. São as mais comuns, diga-se de passagem, né? Não só no Brasil, no resto do mundo também. Existem motivos para isso, são as mais fáceis de serem observadas e medidas, mas não quer dizer que sejam as melhores a serem medidas. Aqui tem algumas dimensões de processo que tenta se medir e enfatizar. E aqui tem algumas medidas comuns de resultado associadas ao desenvolvimento infantil. Tá? Eu vou passar rapidamente, eu acho que as apresentações vão ficar disponíveis depois, mas é muito redundante com o que foi dito já nas apresentações anteriores. Da evidência internacional, o que eu aprendo em algumas meta-análises que têm se tornado cada vez mais comuns na literatura, é de que os processos, importam mais que insumos, no sentido de que eles predizem mais resultados, eles estão mais diretamente associados ao desfecho final das trajetórias das crianças do que os insumos. Percebe-se que os maiores impactos têm sido detectados em dimensões cognitivas, mas os mais duradouros em dimensões socioemocionais, daquelas características de processo que parecem influenciar bastante e diferenciar os programas. A intenção de instruir, ou a intencionalidade em qualquer que seja a atividade, a intenção também é importante quando a atividade tenta promover o desenvolvimento emocional, tá certo? Então, tem que ser lúdico, mas, quer dizer, existe algum norte na atividade, na escolha das atividades, parece ser uma coisa importante. E a atenção individualizada também parece ser um ingrediente fundamental nesse processo. No caso do desenvolvimento emocional, a interação sensível e calorosa e um equilíbrio, que é muito enfatizado, aliás, no NCPI, especialmente pelo professor Lino, que está aqui, um equilíbrio entre atividades que são de iniciativa do educador ou da criança. A criança precisa ser, em alguma medida, protagonista do seu próprio desenvolvimento. Quanto mais essa relação for equilibrada, mais ela aproveita esses estímulos que são oferecidos na sala de aula. E estratégias baseadas em conteúdo e punição parecem estar associadas a desfechos não muito favoráveis na educação infantil. Quanto a insumos, e aqui polemizando um pouco com um representante
do Ministério da Educação da Suécia hoje cedo. Quer dizer, a razão professor-aluno, o tamanho de sala, parece, sim, ser aquele que mais consistentemente está associado às medidas de desenvolvimento. E eu fiquei pensando, quando ele estava falando hoje de manhã, sobre isso, e de fato, quando depois ele contou que na Suécia, hoje, são 3 adultos para 15 crianças, talvez a gente entenda que, quando a gente chegar nesse padrão, o tamanho da turma passa a influenciar pouco, mas quando é 1 aluno para 15 crianças, 1 adulto para 15 crianças, ainda parece ser o caso de que dificulta o trabalho do professor e essa interação que existe em sala de aula. A qualificação dos professores ou das educadoras é algo que, em qualquer exercício qualitativo, aparece como uma coisa fundamental. E a literatura mais antiga também confirmava isso. A literatura recente parece não detectar mais uma importância tão grande da qualificação. E a minha leitura dessa evidência não é exatamente que ela deixou de ser importante, mas sim que, em muitos países, houve uma pressão muito grande para o sistema crescer muito rápido e a qualidade desse treinamento que é oferecido depauperou um pouco. Tá certo? Existem relatos tanto para os Estados Unidos quanto para o Brasil que a quantidade de educadoras formadas por ensino à distância, por exemplo, aumentou dramaticamente. São alguns indícios de que a gente precisa entender melhor essa redução nessa associação estatística entre qualificação e resultados. E outra dimensão que aparece com frequência produzindo benefícios é a duração do tempo que a criança fica na escola. Mas os estudos longitudinais sugerem que esse benefício é um benefício de curto prazo. No longo prazo, o que importa mais é ela ter passado pela educação infantil e não necessariamente ter ficado uma jornada muito mais longa na escola. Bom, então deixa eu passar para aquilo que eu acho que são as minhas contribuições principais aqui, e é discutir a nossa situação nacional. E acho que ela orbita em torno de 5 grandes temas. Tá certo? O primeiro é que a qualidade do nosso serviço, e especialmente da creche, tá certo? Acho que o nosso desempenho na pré-escola é bastante melhor do que no caso das creches, está aquém do desejável. Né? Eu, para cada uma desses tópicos, vou apresentar um resultado de pesquisa recente, mas são mais robustos do que isso. Tá certo? O segundo é que, ao meu entender, as crianças vulneráveis são aquelas que mais são prejudicadas por essa falta de qualidade. Talvez fácil a gente entender o porquê. Né? Elas dependem da escola, em alguma medida, para ter estímulos que elas não conseguem ter em casa. A gente sabe que os estímulos proporcionados são, em alguma medida, associados com o ambiente socioeconômico de onde a criança vem. O terceiro tópico, que para mim é fundamental, é o de que as famílias vulneráveis elas têm dificuldade de perceber e cobrar a qualidade. Não sei se são só as vulneráveis, a evidência que a gente tem são para as famílias vulneráveis. Talvez seja um fenômeno universal. Mas sem essa informação de o que é qualidade, é muito difícil você contar com um ingrediente que é fundamental em qualquer sociedade, que é a pressão da sociedade civil para melhorar a qualidade. Depois, existem estudos já nacionais que mostram que a melhora de qualidade traz, sim, benefícios importantes para a criança. E, finalmente, apesar de eu ter enfatizado bastante que as medidas de processo são aquelas que estão mais associadas com os resultados finais, os insumos são, sim, importantes. Eles facilitam os processos. Eu vou tentar trazer alguma evidência recente para o Brasil de que isso é verdade. Bom, aqui são alguns estudos inspiradores do professor Ricardo Paes de Barros, da professora Maria Malta Campos, e eu incluí alguns meus que a gente está desenvolvendo. O primeiro deles é um estudo longitudinal que a gente fez entre 2008 e 2012 numa cidade vizinha de Ribeirão Preto, chamada Sertãozinho, onde a gente guarda informação retrospectiva de qual foi o ensino infantil que as crianças tiveram acesso e segue durante o Fundamental 1. E o segundo é um exercício em Petrolina, talvez seja, segundo a minha nova interpretação, a segunda adaptação do CLES na América Latina, porque acho que a do Chile veio antes. Mas a gente também usa o mesmo instrumento que foi dito aqui hoje de manhã,
e em uma intervenção que é precisamente de coaching nas escolas, nas pré-escolas e creches de Petrolina, para tentar ver se elas tiveram impacto ou não. Bom, sobre a nossa qualidade insatisfatória, quer dizer, eu trouxe como um estudo emblemático precisamente aquele que a Maria Malta acabou de descrever, então eu vou também passar rapidamente por ele, mas mostrando que em diversas dimensões de qualidade, numa escala em que 5 a 7 é adequado e abaixo disso é inadequado, a gente está com nosso critério de qualidade, a gente ficou abaixo do adequado em praticamente todas as dimensões medidas em 6 capitais brasileiras, tá certo? O segundo é um estudo que eu fiz com a Cristine Campos, da Getúlio Vargas, aqui de São Paulo, um tempão. Na verdade, ele é uma atualização da mesma figura, já com os dados da Prova Brasil de 2013, e ele coloca a gente para pensar. O que tem nesse gráfico? No eixo vertical, a gente tem a diferença de desempenho no 5º ano do ensino fundamental entre crianças que fizeram educação infantil e crianças que não fizeram educação infantil, né? A linha vermelha é o 0. Quando essa diferença de desempenho está abaixo do 0, significa que as crianças que passaram pela educação infantil estão piores ou tiraram notas mais baixas do que as crianças que não passaram pela educação infantil. Quando ela está acima da linha vermelha, as que passaram pela educação infantil estão melhores. Isso é um gráfico puramente descritivo, uma diferença de médias padronizada. No eixo X, a gente dividiu a população brasileira, né, que nesse caso aqui é o universo dos estudantes de escolas públicas do Brasil, segundo a educação da mãe, né, que para muitos talvez seja a melhor medida sintética de qualidade do ambiente familiar ou de vulnerabilidade. E o que a gente percebe é que entre os filhos das mães menos escolarizadas, tá certo? Que a gente pode dizer que são as crianças mais vulneráveis, aqueles que foram para a educação infantil sempre percebem benefícios menores do que quando a gente olha para os filhos das mães mais educadas. E, no caso da creche, essa diferença é negativa, sugerindo, inclusive, que não é só o caso de que as crianças de famílias vulneráveis tiveram um benefício menor, mas que esse benefício foi negativo, tá certo? As crianças que não passaram pela creche, os filhos das mães que nunca estudaram ou com primário incompleto, estou chamando de primário para não falar fundamental 1 incompleto, eu sei que hoje em dia não é mais essa divisão educacional, mas é o que coloca a gente para pensar. Por que nas famílias mais vulneráveis, quem passou pela creche tira notas mais baixas do que quem não passou pela creche? Para dizer por que esse gráfico é inspirador de toda uma agenda de pesquisa que a gente desenvolve lá no grupo, no resto do mundo, quando crianças frequentam uma escola de qualidade parecida, a evidência mostra que são justamente as mais vulneráveis as que mais se beneficiam, não as que menos se beneficiam. Então, a maneira de ler esse gráfico ou o Brasil é um país muito diferente, em que aqui são os menos vulneráveis os que mais se beneficiam, ou o que esse gráfico está revelando é que as escolas infantis que as crianças mais vulneráveis frequentaram não são de qualidade suficientemente boa para produzir minimamente uma equiparação com aquelas crianças que não passaram pelo ensino infantil. Então, esse gráfico ele é mais motivador, mas ele sugere que esse benefício pode ser heterogêneo entre crianças vulneráveis e não vulneráveis. De fato, em outros estudos que a gente tem feito, a gente nota que, quando a gente pega só crianças em fase pré-escolar e tenta ver como que varia a chance de saber ler entre os que estão fazendo pré-escola e os que estão em escola pública e privada, a diferença é bastante importante, né? As crianças que estão matriculadas em pré-escolas privadas, tipicamente, têm um ganho controlado por todas as demais características socioeconômicas maior do que as crianças que estão matriculadas em escolas públicas em termos de chance de alfabetização aos 5 anos de idade. Num segundo estudo, onde, nesse estudo de Sertãozinho, a gente sabe qual foi a escola infantil que as crianças frequentaram anteriormente, a gente consegue separar a heterogeneidade do impacto, tá certo? Então, o fato de que, dado que pobres e ricos foram para a mesma escola, eu consigo medir quem teve um acréscimo maior
no desempenho escolar lá na frente, versus a diferença entre escolas, o fato de que pobres e ricos, em média, frequentam escolas muito diferentes. Tá certo? E o que a gente nota, quando a gente consegue controlar pela escola, é que a coisa inverte. Assim como no resto do mundo, a gente percebe que são os mais vulneráveis os que têm maior benefício de ir para a educação infantil. Tá certo? E que, portanto, você tem um indício grande de que aquele gráfico anterior é bastante explicado pela desigualdade de tratamento, desigualdade de escolas que as pessoas frequentam, e não pela desigualdade de impacto entre os indivíduos, ou pelo fato de ela ser muito diferente no Brasil do que no resto do mundo. Aqui é um exercício de decomposição que a gente fez, de tentar imaginar como seria a desigualdade de desempenho escolar ao longo do ensino fundamental se a gente eliminasse diversos tipos de desigualdade que existem entre vulneráveis e não vulneráveis, né? Então, o primeiro exercício é, no topo a gente tem o que é a diferença de desempenho entre vulneráveis e não vulneráveis, e ela é de cerca de um desvio padrão de notas, tá certo? E quanto que essa diferença muda se a gente eliminasse um certo tipo de desigualdade? Então, primeiro, a gente elimina a desigualdade de acesso, o fato de que os vulneráveis vão com menos frequência ao ensino infantil do que os não vulneráveis. E a gente tem apenas um pequeno decréscimo na diferença original, olhando para 2008, tá certo? Quando a gente elimina a desigualdade de tratamento, essa diferença de vulneráveis e não vulneráveis cai pela metade de desempenho. Essa parece ser, pelo menos no início do fundamental, a grande fonte de desigualdade de desempenho entre pobres e ricos. Eles frequentaram ambientes diferentes antes de chegar na escola. E, eliminando a desigualdade de impacto, a gente também tem uma redução modesta. Lá em 2012, continua tendo uma redução importante associada à eliminação da desigualdade de tratamento, mas a gente percebe uma grande redução também quando a gente elimina a desigualdade de impacto. E isso traz para a gente, traz à luz, quer dizer, uma evidência recente no resto do mundo, né? Jeanette Curry, o Stephen Barnett, o James Heckman, vários têm mostrado a presença de uma complementaridade dinâmica quando a gente tenta investigar os efeitos da educação infantil para as crianças. Se ela passou pela educação infantil e, em seguida, foi para uma escola muito ruim, esse efeito desaparece. Se ela foi para uma escola boa, esse efeito perdura. Como nas famílias vulneráveis, com mais probabilidade eles vão para uma escola ruim, isso pode ser a explicação de por que no fundo, esse benefício da educação infantil ele passa a ser potencializado nos não vulneráveis, mas não nos vulneráveis. O terceiro tópico é a dificuldade das famílias vulneráveis de perceber o que é qualidade. E tem um estudo emblemático no Rio de Janeiro, conduzido pelo Ricardo Paes de Barros, onde os observadores ficaram mais de uma semana na creche, indo todos os dias, medindo processo, insumo, de várias maneiras possíveis. Construíram mais de 500 indicadores de qualidade, que podem ser agregados de muitas maneiras. Aqui foi uma das maneiras que teve mais consistência em parecer com o que se chama de qualidade no resto do mundo. No eixo vertical, a gente tem a nota que as famílias dão para as creches, tá certo? Que pode ser entendida como uma medida subjetiva de qualidade. E o que esse gráfico mostra? Que a correlação entre a nota que as famílias dão para as creches e a qualidade das creches é zero. As famílias dão 9 ou 9,5 para todas as creches, independente de onde que elas se posicionam na fila da qualidade da creche. Dando para a gente a percepção de que, para a maioria das famílias brasileiras, ou pelo menos essas que matriculam os filhos em creches públicas e conveniadas do Rio de Janeiro, se a criança voltar limpa, inteira, saudável, a creche é ótima, tá certo? Não parece ter muita relação com o que acontece ao longo do dia na creche. O próximo slide fala daquele quarto ponto, que é o de que qualidade importa. A gente tem evidência disso, né? Nesse mesmo estudo do Rio de Janeiro, a gente pode associar essas medidas de qualidade com uma medida de desenvolvimento infantil que é inspirada no Denver, né, que é o cartão da criança desenvolvido pela Universidade Federal Fluminense. E o que a gente nota é que, em primeiro lugar, qualidade importa, né? A linha cor-de-rosa seria o impacto total da qualidade sobre diferentes dimensões de desenvolvimento, e ela importa especialmente sobre o desenvolvimento mental e desenvolvimento social, né, dentro dessas 3 dimensões de desenvolvimento medidas pelo cartão da criança. Quando a gente abre as dimensões de qualidade,
a dimensão que individualmente parece fazer mais diferença é justamente aquela que a professora Maria Malta tinha mencionado na fala dela, tá certo? É a presença de atividades e uma estrutura pedagógica adequadas e condizentes, né, certo? E, de novo, a presença dessas atividades e dessa estrutura pedagógica afeta especialmente o desenvolvimento mental e social. Esse número está medido em meses de desenvolvimento nessa dimensão, né? Esse instrumento ele mensura a idade de desenvolvimento e você contrasta com a idade cronológica para saber o que é o atraso de desenvolvimento. Quando se abre a dimensão de atividades de estrutura pedagógica, a gente percebe que as atividades de criatividade, de comunicação e compreensão também são as duas que mais consistentemente parecem influenciar o desenvolvimento da criança. E, finalmente, algumas evidências que a gente trouxe, tanto do Rio de Janeiro quanto de Petrolina, de que bons insumos favorecem processos, né? Então, aqui tem uma tabela que tem o impacto de diferentes medidas de insumos sobre diferentes dimensões de processo, nesses dados do Rio de Janeiro. E a gente percebe que algumas delas se destacam, né? O que são os destaques dessa tabela? A presença de insumos pedagógicos importa mais do que a infraestrutura, ou seja, ter brinquedo, ter livro dentro de sala de aula importa mais do que ter biblioteca, ter cozinha na creche, que não quer dizer que a gente não deva também tentar ter do outro, né? Mas, relativamente, é bastante importante a presença de insumos pedagógicos. E a segunda mensagem é que a escolaridade das educadoras importa, mas, mais do que isso, importa se ela tem um curso de especialização em desenvolvimento infantil. Muita gente diz que a educação infantil, hoje, nos currículos de muitas escolas de pedagogia, está presente, mas não está dentro daquela estrutura principal do programa. Então, aquelas que, além de ter anos de estudo, tiveram uma especialização em desenvolvimento infantil, essa especialização parece que tem um papel bastante importante. Em Petrolina, aqui é um resultado um pouco mais incipiente, tá certo? A gente, na verdade, gerou na semana passada, mas deixa eu trazer para vocês. A gente tem algumas mensagens importantes, né? O tamanho de turma, por exemplo, que é apontado no resto do mundo como uma coisa importante, a gente não percebeu como sendo crucial na creche em Petrolina. Mas na pré-escola, ele sempre aparece com o sinal que ele precisava aparecer, que é o sinal negativo, e na dimensão de modelagem de linguagem, com um papel bastante importante. A infraestrutura tem alguma importância, mas, mais do que isso, a qualificação dos professores. E a qualificação dos professores em Petrolina, a parte que se revelou mais importante é a experiência das educadoras, né? Aqui é entendido como estar há pelo menos 2 anos trabalhando como educadora. Então, concluo a minha fala só para dizer que eu acho que o Brasil está avançando de maneira bastante próxima da agenda internacional, quer dizer, eu fiquei impressionado com a convergência entre o que a professora Maria Malta disse, o professor que apresentou hoje de manhã disse, e a maneira como eu também enxergo essas questões. E tem uma dimensão de qualidade que eu acho que vem especialmente desse estudo de Petrolina, que a gente devia prestar um pouco de atenção maior, é a rotatividade das educadoras, tá certo? Essa tabela sugere isso, e outras análises que a gente tem feito com esses dados também mostram que não adianta nada você treinar, e ter uma rotatividade que a cada ano 30% das educadoras vai embora e entra outra, né? Se a escola é feita de relações entre adultos e crianças, é importante cultivar essas relações. Muito obrigado.